nosso Deus e Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome por mais esta oportunidade. Te damos graças, ó Deus, pela oportunidade que temos de nos reunir em Teu nome, Senhor. E queremos pedir que o Teu Espírito Santo venha sobre a vida do Teu servo, Christopher, Senhor, trazendo, Senhor, a ele a Tua palavra, a Tua revelação, tudo aquilo que o Senhor tem para dizer a nós e à tua igreja nesses dias. Usa teu filho, Senhor, e fala conosco, ó Deus. Nós estamos atentos à tua voz, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesses dias. Portanto, fala, Senhor, pois nós ouvimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, boa noite a todos e sejam todos bem-vindos. É um privilégio poder participar com vocês desses estudos. Nós estamos aqui já na nossa terceira sessão sobre o Reino de Deus. Estamos propondo, eu digo propondo porque não tem algo escrito explicitamente assim, mas estamos propondo que o Reino de Deus é o tema central das Escrituras. É claro que poderíamos usar outros temas também para seguir uma linha durante a Bíblia toda, mas eu tenho encontrado nesse tema, o Reino de Deus, algo muito central, muito importante. Jesus trouxe o reino numa dimensão muito maior. Ele falou que o reino de Deus estava próximo, ou o reino de Deus chegou. Então, nós poderíamos argumentar que o reino só existe a partir de Jesus, mas nós queremos mostrar que o propósito de Deus sempre foi o reino, é o que foi perdido no Jardim do Éden, e é o que Deus sempre estava procurando construir, edificar, restaurar durante toda a história, antes da vinda de Jesus e, claro, que de Jesus para frente também. São passos, são etapas, nós ainda não chegamos à plenitude, a plenitude vem na volta de Jesus, na segunda vinda, mas ainda tem uma etapa depois da vinda dele para chegar à plenitude final. Então, nós podemos ver que realmente é o plano de Deus, e isso deve encher nosso coração com uma chama, não só para que a gente seja salvo, que a gente não vá para o inferno, fomos resgatados. Claro que isso é verdade, mas tem algo muito mais completo no plano de Deus, e algo que satisfaz o coração de Deus. Se nós chegarmos que quando Deus criou a terra, quando ele colocou o primeiro casal no Jardim do Éden, ele estava implantando, dando início a esse plano de estabelecer seu reino. E se nós pudermos entender que durante toda a história ele está caminhando com muita dor para nós, a humanidade, por causa dos efeitos do pecado, mas muita dor para Deus também. Aliás, custou tudo que ele tinha, dando o seu filho para vir e se tornar homem e dar a própria vida por nós. Então, tem algo muito, muito valioso no reino, e isso é algo que amplia nossa visão. Eu sei que muitos aqui já tiveram esse entendimento, mas isso amplia a nossa visão do que é a salvação, do que é a vida eterna, do que é o plano de redenção. Então, realmente eu creio que é algo de grande valor. E lembrando, eu estava lembrando hoje assim que Jesus falou com Nicodemos que se ele não nascesse de novo, ele não poderia nem ver e nem entrar no reino. Então, até para ver o reino, nós precisamos nascer de novo, precisamos de uma visão espiritual, precisamos realmente enxergar algo muito além da história, a história de toda
tudo que Deus fez, desde a criação do homem até a vinda do Messias, tudo é importante, cada detalhe é importante, mas o fator que une, que liga tudo, que faz com que toda essa história se torne uma só, é realmente esse plano de Deus de estabelecer o seu reino. Então, se vocês estiverem com o esboço em mãos, nós já cobrimos até o terceiro numeral romano, né? Estamos vendo nesse terceiro item o reino de Deus no período do Primeiro Testamento, e nós fomos até o número 5, só para você se localizar. E nós vimos, só para a gente poder retomar, porque nós estamos ainda, hoje nós vamos continuar nesse período do Primeiro Testamento, ou seja, no período antes da vinda de Jesus. Então, o que que nós vimos na sessão passada? Nós vimos que Abraão foi o início desse projeto de Deus de estabelecer seu reino. Deus começou com um indivíduo, ou melhor, um casal. Mostramos como Deus deu muita importância para o casal, assim como tinha um casal no Jardim do Éden, tinha um casal para iniciar o plano de redenção, iniciar o reino. Mas, então, Deus começou tudo com relacionamento, amizade, mas começando com o indivíduo, Deus passou, então, levou séculos, mas Deus passou para uma coletividade. Então, uma nação foi formada. Moisés representa a aliança de Deus com toda uma nação, mas sempre lembrando que, ainda que naquela época foi imperfeito e ainda que hoje também, na nossa experiência de igreja, de nova aliança, ainda é imperfeito, mas lembrando que não pode ter povo sem ter relacionamento individual, mas também que não adianta ter relacionamento individual sem caminhar, sem fazer parte de um povo. Então, precisamos sempre guardar essas duas coisas em conjunto, né? Fazem parte necessariamente tem que ter o relacionamento individual, assim como Deus teve com Abraão e com Sara, ele quer ter com cada pessoa, cada um é para ser um filho, uma filha, para fazer parte, não só sendo, nós falamos desde o início, Deus não tem interesse em ser um soberano que manda e todo mundo obedece, isso não é o objetivo final do reino, o objetivo é ter comunhão, morar juntos, casamento, todas essas ideias fazem parte do que é realmente o reino. Então, precisa ter o individual, precisa ter o coletivo, a nação, uma aliança coletiva. Depois vem, isso está na primeira parte do esboço, mas eu acho importante assim colocar esses pontos separados. Então, o reino é edificado formando relacionamento individual, formando uma aliança coletiva e tendo uma terra. A terra é um tema muito forte em toda a história do povo de Deus com seu povo, porque para ter um reino não dá, mesmo tendo relacionamento, mesmo tendo um povo, se não tiver uma terra, não existe um reino, é uma coisa vaga, é uma coisa espiritual, é uma coisa dispersa. Mas para realmente ter um reino, precisa ter uma terra, porque o povo ali vai formar uma nação. Não existe uma nação vagando por aí. Então, o terceiro elemento é o reino, e o quarto elemento é o governo, né? O governo que começou com Davi, a linhagem de Davi, e tem muitos aspectos aí, mas o governo de Deus também, nem Deus quer ser um soberano piramidal, autoridade só vertical, só mandando. Deus não quer isso, muito menos ele quer que os homens exerçam isso. Então, é todo um estudo para
para compreender o que é um governo do ponto de vista de Deus, ok? Então, no esboço, eu falei também no número 5 sobre grandes cumes, grandes experiências que houve, que manifestaram o reino de Deus no Antigo Testamento, Abraão, Moisés e Davi, mas nós vamos direto para o número 6 agora, para ver mais um aspecto nessa sequência que eu estava delineando agora. Relacionamento individual, aliança coletiva, uma terra física, um lugar para realmente para formar uma nação e um governo. Então nós vimos esses 4 elementos, mas falta assim, não é que falta um elemento, o aspecto final que nunca se manifestou verdadeiramente, todos os aspectos do reino ficaram imperfeitos, incompletos, e eu vou frisando que numa aula futura nós vamos falar sobre o tempo da igreja, isso continua, isso continua. Claro que tem muito além, na nova aliança, Jesus trouxe algo muito além do que tinha antes da vinda dele. A vinda de Jesus divide a história. A vinda de Jesus traz algo que realmente mudou totalmente a dispensação. E muitas vezes as pessoas dividem tanto que parece que tudo que aconteceu antes de Jesus é, é passageiro, não vale mais. E nós queremos mostrar que não é bem assim também. Mas o aspecto que eu quero trazer aqui nesse tempo antes da primeira vinda de Jesus, Deus estava preparando algo, mostrando algo muito importante e que é fundamento para tudo que vem depois. Como já mencionei, Jesus, nem João Batista, antes de Jesus, nem o próprio Jesus precisaram ficar explicando para os judeus o que é reino. Eles falaram: o reino de Deus está chegando. Arrependam-se, porque o reino está chegando. Eles não precisaram explicar. Então, por que eles não precisaram explicar? Porque eles conheciam a história e conheciam o plano de Deus até então. Mas tem um aspecto que, na verdade, nunca chegou a funcionar. Eu só vou mencionar rápido, no seu esboço tem várias referências, que a gente não vai poder ler todos, mas eu quero ler pelo menos umas duas, mencionar algumas assim, mas a ideia, antes de ler as referências, é a seguinte: Deus começou com um homem, um casal. Deus produziu uma nação. Ele queria toda uma nação em aliança com Deus, coletivamente, mas cada um individualmente também. Deus colocou essa nação numa terra, tirou do Egito, passou pelo deserto e levou para a terra prometida. Deus trouxe para eles, ainda que de uma forma imperfeita, mas Deus trouxe para eles uma figura, uma sombra de um verdadeiro governo, o governo de Deus, um governo teocrático, Deus reinando sobre o seu povo. Agora, o que Deus tinha em mente? O que Deus queria com tudo isso? Deus separou um homem, tirou de Ur dos Caldeus, formou daquele casal uma nação, uma descendência, multiplicou, mas era ainda um povo muito pequeno em relação a todos os povos na terra. E era uma terra muito pequenininha em relação a toda a terra, todo o globo terrestre. Então, o que Deus tinha em mente? Deus queria só uma terrinha? Deus queria só um povo, uma nação? Ele falou, Êxodo 19, ele falou: vocês vão ser meu tesouro especial. Vocês vão ser a minha propriedade, diferente de todos os povos na terra. Puxa, então Deus não se interessa pelos outros povos. Não, muito pelo contrário. Então, vamos
Tem muitos textos, tem algumas que estão no esboço, mas tem muitos outros textos. Mas nós vamos ler 2 textos. Um está em Deuteronômio 4 e o outro está em 1 Reis, capítulo 8. Então vamos ver. Deuteronômio 4, e só quero dar uma dica, talvez vocês já saibam disso, talvez vocês já tenham apreciado. Você sabe que os primeiros 5 livros da Bíblia são chamadas de Torá ou Pentateuco. Cada livro é muito importante, muito precioso, mas o livro de Deuteronômio é um livro, é difícil falar isso porque cada livro é especial, cada capítulo é especial, mas Deuteronômio é um livro muito diferente. Eu lembro do meu pai contar quando eu era criança que ele tinha feito um curso na faculdade da Bíblia como literatura. Não era um seminário, não era falando assim de uma forma religiosa, a Bíblia como literatura. E ele aprendeu lá, o professor mencionou lá que Deuteronômio, claro, toda a Bíblia é uma obra literária é fantástica, os Salmos, os Profetas, tem tantas coisas maravilhosas, mas Deuteronômio é um livro que brilha. Deuteronômio é um livro que resplandece. É muito assim, a fluidez, é um discurso, é diferente dos outros escritos de Moisés. Enquanto, sei lá, em Êxodo, em Levítico, você pode ficar assim meio atolado, muitos detalhes, e até quando fala dos mandamentos, às vezes é um pouco pesado. Deuteronômio é um livro que flui, é um livro fantástico. Então, sem querer dizer que um livro é mais inspirado que o outro, mas esse livro realmente é muito especial. E olha o que fala aqui em Deuteronômio 4, é, vamos começar no versículo 5. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos de quem? Aos olhos dos povos, dos outros povos. Gente, isso não é muito enfatizado. Você não, se tem muitos textos, em vários textos que confirmam isso, mas isso não é muito aparente, assim como no início não fica muito claro que Deus quer uma casa para morar entre os homens. Está lá, desde Êxodo 15, fala da habitação de Deus, tal, mas não aparece muito, porque os propósitos de Deus vão sendo desvendados aos poucos. E é algo que muitas vezes Deus quer que a gente descubra. Então, durante quase toda a história de Israel, antes da vinda de Jesus, como eles não avançaram muito na consumação, na revelação do reino, eles não chegaram a esse ponto. Mas eu quero enfatizar que esse é o ponto. O reino de Deus tem que chegar ao ponto de ter a casa. Desculpe, eu pulei um item super importante. Eu estava olhando aqui o esboço, mas como a gente falou em Davi, eu falei de 4 pontos, mas na verdade são 5, porque individual, coletivo, terra, governo, casa de Deus. 5. E aí chega nesse ponto que nós queremos falar, que é tudo isso existe. Claro que o objetivo é Deus habitar com seu povo, mas jamais podemos imaginar que Deus queria habitar somente com Israel. Então, ele está mostrando aqui, e isso vai se abrindo mais depois, mas ele fala assim: olha, eu dei para vocês, Deus deu para vocês, uma lei, uma aliança. E essa lei, essa aliança, esses mandamentos, eles serão a sua sabedoria,
e o seu entendimento aos olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Ah, então é para que o povo de Israel seja elogiada, seja lisonjeada, seja assim exaltada? Não. Pois que grande nação há que tenha Deus e estão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje eu lhes proponho. Então, o ponto final, assim, pelo menos assim, o ponto que nós vemos aqui nesse tempo do reino de Deus antes da vinda de Jesus e continua sendo o objetivo de Deus, é que este reino que começa pequeno, que tem uma nação, que é uma nação numa terra, que tem o governo de Deus, que tem a casa de Deus, para Deus habitar, não em plenitude ainda, mas pelo menos o nome de Deus sendo colocado ali, este povo deveria ser uma luz para o mundo inteiro. Então, rapidinho, porque eu já estou extrapolando o meu tempo aqui de, assim, eu não vou chegar aonde eu preciso chegar hoje. Mas primeiro Reis, capítulo 8, é a oração do rei Salomão quando ele dedicou a casa de Deus, a casa que Davi entendeu que Deus queria. Então, nós estamos indo lá para frente, já tem esses 5 pontos, já tem uma nação, estão na terra, tem o governo, tem a casa de Deus. Então, Salomão está fazendo essa oração. E é uma oração longa, né? Que ele vai falar sobre como Deus, para os olhos de Deus ficarem sobre essa casa. Mas no versículo 41, ele diz o seguinte, nessa oração. 1 Reis 8, 41. Também ao estrangeiro, não do povo de Israel, ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante, por amor do teu nome. Por que por amor do teu nome? Porque Israel se tornará uma luz e os povos virão, porque ouvirão do teu grande nome e da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para este templo. Ouve tu dos céus, lugar da tua habitação. Ainda Deus não veio de mudança. Tem a casa, os olhos de Deus estão sobre a casa, o nome de Deus está na casa, mas Deus ainda não veio permanentemente. Isso é lá no fim. Mas ouve e faze tudo o que o estrangeiro te pedir. Por quê? A fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome para te temerem como o teu povo Israel e para saberem que esse templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome. Então, eu poderia continuar falando sobre isso, mas precisamos ir adiante. Mas esse é o objetivo, ok? Então, isso completa o que nós chamamos de protótipo ou maquete. Deus, quando Deus começou, quando Deus iniciou seu plano com Abraão, ainda não tinha o Espírito para habitar no interior, não tinha nova aliança, mas Deus começou um projeto muito, muito importante, e isso ocupou, eu falei na sessão passada, que os 4.000 anos, de acordo com genealogias, eu creio que foram bem mais tempo, se pensar na criação de Adão, mas de acordo com a cronologia bíblica, nós teríamos 4.000 anos de Adão a Jesus. 2.000 anos antes de Abraão e 2.000 anos depois de Abraão. E os 2.000 anos depois de Abraão são divididos em duas partes também. Um período de 1.000 anos, que vai de Davi até Salomão, vai de Abraão a Davi e Salomão,
e 1000 anos até a vinda de Jesus. Eu coloquei aqui até João Batista. Então, aqui nós queremos falar um pouquinho sobre esse período e queremos tirar algumas conclusões hoje sobre todo esse, para que serve essa, todo esse reino antes da vinda de Jesus, toda essa história, toda essa aliança com Israel. Você olha para a sua Bíblia e veja quantas páginas tem no Primeiro Testamento, desde Gênesis até Malaquias, e veja quantas páginas tem de Mateus para frente, até o fim. Não que o Novo Testamento seja menos importante, mas quanta coisa tem nessa primeira parte, nesse Primeiro Testamento, então nós não podemos dizer que simplesmente, bom, tudo isso aí foi uma sombra, foram histórias, demorou muito e tal, mas o que vem mesmo, que interessa mesmo é Jesus para frente. Não. Realmente tem muita coisa aqui para a gente entender sobre o reino, e se não entendermos essas coisas, nós não vamos entender o reino que Jesus veio trazer. Ok? Então nós temos esses dois períodos de 1000 anos. No seu esboço, estou no número 7, esses dois períodos de 1000 anos significam mais ou menos o seguinte: de Abraão até Davi, Deus estava trabalhando com a nação de Israel para criar esse protótipo do reino. O que é um protótipo? O que é uma maquete? Eu acho melhor o protótipo do que maquete. Maquete é só um modelo e depois você pode deixar no mostruário, no museu, assim, mas ele não é útil. O que Deus estava fazendo a partir de Abraão tem valor eterno. As promessas de Deus a Abraão ainda serão plenamente cumpridas. Nós somos filhos de Abraão. Tem tantas e tantas coisas que nos mostram que o que Deus estava fazendo ali não era apenas assim, uma ilustração. Eu vou mostrar aqui, eu vou fazer um desenho. Eu vou fazer um desenho, mas a realidade vem depois, porque realmente Hebreus fala sobre isso, que muita coisa na lei era uma sombra, muita coisa, assim, a casa não era ainda a casa permanente. Então a gente tem uma impressão de que tudo que Deus fez com Israel era apenas um modelo, uma história, mas a realidade vem depois. Não, Deus construiu promessas, alianças que vão durar para sempre. Então, o que ele fez, o que ele começou lá atrás, vai ser a base para Jesus voltar e reinar em Jerusalém. Então, nós precisamos realmente olhar para isso com um olhar diferente. Então, de Abraão até Davi e Salomão, Deus estava construindo esse protótipo do reino. Não era o reino pleno, não era o reino em plenitude, faltava algo muito essencial, que, claro, Jesus veio trazer uma dimensão totalmente nova, mas era algo importante na ilustração, na alegoria que Paulo usa em Romanos 11, era a oliveira. E nós somos enxertados nessa oliveira, mas a raiz vai lá atrás. Então, os primeiros 1000 anos desse período, né, de Abraão a Davi, é um período de Deus realmente trabalhando na manifestação do reino naquela época. Era a manifestação do reino. Era o que tinha. Era o primeiro passo. Agora, no segundo período de 1000 anos, o que aconteceu? Reino dividido, cativeiro, depois restauração, voltou do cativeiro, mas nunca foi algo muito grande. Israel nunca ficou, né, até fora do período relatado pela Bíblia, mas ficou algum tempo independente, mas quase todo esse período sempre debaixo de outros impérios, de outros
de outros domínios, né, de outros países. Então, esse segundo período de 1000 anos é um período que nós podemos dizer um período perdido, porque tudo que Deus quis mostrar sobre um protótipo acabou com Davi e Salomão, porque depois daquela época sempre era um dia eu vou restaurar a descendente de Davi, um dia eu vou restaurar. Mas essa restauração, mesmo no tempo de Zorobabel, relatado por Esdras e Neemias, não houve essa restauração. Nós chamamos de período de restauração e foi, mas não houve uma restauração como no tempo anterior. Então, o segundo período de 1000 anos poderia ser considerado um período perdido, de uma certa maneira, né? Mas o que aconteceu nesse período? Aconteceu algo fantástico e nós depois, quando nós falarmos sobre o período da igreja, nós vamos precisar desses dois princípios, dos primeiros 1000 anos e do segundo 1000 anos. Deus continua trabalhando por meio da igreja no protótipo do reino de Deus. Ele continua, ele tem um projeto. Ele não é o projeto final, não é aquilo que vai ser quando Jesus voltar, mas Deus tem um projeto e ele está trabalhando nisso. Só que na história da igreja não é tão dividido assim, né? Uma parte no protótipo, uma parte não. É meio misturado. Mas as duas coisas acontecem. E o que aconteceu nesse período de declínio e de apostasia e de perder? Eles perderam grande parte do que eles tinham alcançado. Para que serviu esse período? Para mostrar que o protótipo ainda é protótipo, que o que eles tinham alcançado não teria a plenitude até Jesus vir, então não ia chegar lá mesmo, mas gerou uma angústia, gerou algo que deu à luz o ministério profético, o ministério da esperança, o ministério de apontar o reino em plenitude. Porque mesmo no tempo de Davi e Salomão não tinha aquilo que os profetas começaram a falar. Isaías, Ezequiel, os profetas menores, Jeremias, eles começaram a falar de algo muito, muito além daquilo que tinha sido alcançado em Davi e Salomão. Eles mostraram o reino do futuro. Eles mostraram o reino depois que Jesus vier a segunda vez. Tem mais profecias do tempo depois que Jesus vier a segunda vez do que da primeira vinda. Tem mais profecias, mais esperança apontando para isso. E mais uma vez como o reino está no coração de Deus, é o que ele quer. Se você é apaixonado por Deus, você precisa ser apaixonado pelo reino, porque é o reino que Deus quer. Nós, como cristãos, no cristianismo dos séculos, nós caímos em algo que é Deus enviou Jesus para me libertar do pecado e do inferno e vai me dar uma mansão gloriosa e eu vou viver feliz para sempre. Quase nem pensa direito sobre habitar junto com Deus. Às vezes é muito assim, o que eu vou ter. Agora, o reino vai ser maravilhoso para nós, mas o reino é o que Deus vai ter. Vai ter algo maravilhoso para Deus. Ok, então, esse são os dois períodos e é isso que Deus estava mostrando. Vamos adiante. Número 8. Aqui, daqui para frente, eu quero ir mostrando algumas coisas que, para a gente entender um pouco melhor esse período, né? Como eu falei, Jesus veio para inaugurar uma nova aliança, ele veio para trazer o reino interior, então tem muitas mudanças, mas nós precisamos entender
tudo que aconteceu, tudo que Deus deu, nas primeiras alianças, com uma luz daquilo que Deus realmente queria fazer, e não aquilo que às vezes parece para nós. Então, no número 8, eu quero mostrar que quando a gente compara a lei, o que que era, esse segundo elemento que eu falei assim, depois do individual, tem uma aliança coletiva para formar um povo. Essa aliança coletiva se chama lei. O que que era a aliança coletiva que Deus fez no Monte Sinai? Que Deus fez por intermédio de Moisés? Era a lei. Agora, a lei, o próprio lá naquele, nas escrituras, né, do Primeiro Testamento, nós vemos que, antes da lei, Deus fez amizade com Abraão e mesmo coletivamente com o povo, antes da lei, Deus resgatou um povo do Egito, mostrando o amor que ele tinha por esse povo. Então, antes da lei, mesmo quando Deus deu a lei, e Paulo mostra isso em Romanos, né, que antes da lei tinha, em Gálatas, né, Deus, ele, antes da circuncisão tinha Abraão que não era circunciso, antes da lei tinha o evangelho pregado para Abraão. Então, Deus quis mostrar o que seria uma aliança coletiva, mas nós precisamos sempre lembrar que essa lei, ela funcionou como uma obrigatoriedade, como mandamentos, mas isso veio depois da revelação do amor de Deus, da misericórdia de Deus para seu povo. Então, precisamos sempre entender que tem essa relação e que a lei, no seu entendimento, quando Deus deu a lei para o povo, e eu não vou ter tempo de ler esses textos com vocês, mas Êxodo 19 fala: vocês viram como eu peguei vocês com asas de águias e vos trouxe a mim. Então, antes da lei, Deus estava, ele sabia que eles não tinham capacidade de entender, ainda não ia penetrar no coração deles. Deuteronômio 30 fala: um dia Deus vai circuncidar o coração. Mas Deus estava mostrando que a lei, ela vem depois de Deus se revelar como um Deus de amor. E essa lei, ela precisa ser entendida, ainda mais hoje que temos a luz da nova aliança, nós precisamos entender que a lei foi dada, como nós acabamos de ler em Deuteronômio 4, como uma sabedoria, Deus mostrando para seu povo o que estava, como Deus era, a santidade dele, como viver, como comer, como proceder em todos os aspectos da vida. Deus estava dando para eles instruções. A Torá, no hebraico, significa instrução. Então, como está escrito aqui, nesse resuminho aqui, se nós não entendermos esse fundamento da lei, quando a gente lê o Primeiro Testamento, ou até quando nós implantamos certas regras e mandamentos que nós praticamos na igreja hoje, nós perdemos a essência do coração de Deus e a essência do reino de Deus. Porque, como Deus mostrou na história de Israel, não existe o reino de Deus onde as pessoas simplesmente tentam guardar mandamentos. Isso não funciona. Deus demonstrou isso claramente na história de Israel. Deus não queria simplesmente mostrar que não ia dar certo, mas ele quis mostrar quais são as expressões que vão mostrar o que Deus é e como ele quer
que nós vivamos. E quantas vezes Deus fala, é assim, vocês vão prolongar seus dias na terra, vocês vão viver bem, vocês vão ter longa vida, alegria, vocês vão multiplicar, vocês vão ter prosperidade, vocês vão ter tudo, se vocês viverem dentro da sabedoria, né? O livro de Provérbios também mostra isso, né? A sabedoria que é realmente entender como Deus quer. Então, isso é um princípio muito importante para entender que Deus, quando Ele deu essa lei, Ele sabia que não ia ser plantada ainda no coração, isso é coisa da nova aliança, mas Ele estava dando algo por amor. Salmo 119, como eu amo a tua lei, porque a lei de Deus é aquilo que realmente nos dá vida, nos dá a instrução de como Deus quer, mas precisa ser entendido dessa maneira, como o presente de Deus e como algo que só tem validade, só funciona quando está alicerçado no relacionamento com Deus e no amor por Deus. Por isso que Jesus falou, o maior e o grande mandamento, que resume todas as coisas, é amar a Deus sobre todas as coisas. Não entender isso distorce a imagem de Deus. Nós podemos ler o Primeiro Testamento e ter uma imagem errada de Deus. Então é muito importante. Por isso que, como Jesus falou com Nicodemos, se não nascer de novo, você não consegue nem enxergar o reino. Você vai ver um Deus que quer que todo mundo obedeça. Você vai enxergar um Deus que tem um outro caráter que não é aquilo que realmente as Escrituras mostram que ele é. Número 9, além de mostrar como Deus todos os aspectos da lei de Moisés, quando a gente fala lei aqui, eu estou me referindo a tudo, não só os 10 mandamentos, mas os rituais, as festas, todas as coisas que eles iam observar, os sacrifícios, essas coisas, sim, eram sombras. Eram sombras que apontavam, claro que tem conteúdo assim de como Deus quer realmente que a gente viva, mas eram sombras que apontavam para aspectos da primeira vinda de Jesus e algumas para a segunda vinda. Então, a lei tinha também essa função, as práticas que Deus ordenou. Os judeus, muitos judeus entendem, e principalmente judeus messiânicos, né? Eles entendem que as coisas que Deus deu para eles, o sábado, as festas, outros aspectos assim da vida coletiva deles são um testemunho profético. Eles estão vivenciando algo que está apontando para um cumprimento pleno, algumas coisas da primeira vinda, mas outras coisas ainda da segunda vinda de Jesus. Número 10. Esse ponto é muito importante para a gente entender, vai ter um paralelo significativo com a igreja. Para ter uma manifestação naquele tempo, para ter uma manifestação, uma expressão, vamos chamar de expressão do reino, uma expressão visível. Lembra que Deus, ele quer uma expressão visível. Deus não vai ficar satisfeito com o reino interior, que nós enfatizamos hoje, sem ter uma expressão visível. Deus criou a terra, a natureza, o universo, para ter um reino visível, para estar numa terra, para manifestar visivelmente. Deus já habita no céu, numa outra dimensão, ele tem anjos, ele tem tudo perfeito naquela onde é o céu, mas ele
criou a terra porque ele quer mudar, ele quer sair assim, ele quer unir, né? Não é sair, mas assim, ele quer unir o céu com a terra. Então, Deus não quer nos levar embora da terra, joga a terra fora e nos levar para uma dimensão que não tem uma expressão visível. Ele criou a terra porque ele quer um reino aqui. Então, naquele tempo, como é que era, qual era a expressão do reino? Esses elementos que a gente está falando desde o início da aula hoje. Ele quer uma nação com uma aliança coletiva, ele quer que esse povo esteja numa terra, ele quer que esse povo tenha um governo, depois de Davi, sempre a ideia era tem que ter um descendente de Davi, então para ter o governo de Deus, tinha que ter um descendente de Davi, e tem que ter a casa de Deus. Então, com esses elementos, tinha que. Isso era uma expressão do reino naquela época. Então, era assim que o reino se manifestava. Era um protótipo ainda, mas era a manifestação. Agora que vem o ponto. Eles podiam ter todas essas coisas. Se eles perdessem, como na maioria do tempo eles perdiam, como na maioria do tempo a igreja também perde, mas se eles perdessem a conexão com Deus, mesmo naquela época que era o reino, as coisas ainda eram exteriores, não tinha a lei no coração, a nova aliança, mas se eles perdessem a conexão com Deus, o relacionamento com Deus, eles podiam ter aliança coletiva, estar na terra, ter um governo, descendente de Davi no trono, e ter a casa de Deus, eles podiam ter tudo isso e perder o reino. Eu poderia mostrar vários lugares, mas eu vou ler em Jeremias 7 para ilustrar isso. Jeremias 7 vai falar principalmente da casa de Deus, mas você pode entender que assim, Deus sempre falava, o cativeiro aconteceu por causa da terra. A ideia era, quando eles estavam na terra, lá tinha aliança, tinha sido feita, era um povo de aliança, eles tinham um descendente de Davi no trono e tinham a casa de Deus, mas quando eles começavam a perder a essência do relacionamento com Deus, eles estavam dando passos largos para uma posição visível de ter perdido o reino. Eles tinham perdido o reino há muito tempo, mas quando eles foram expulsos da terra e foram para a Babilônia, isso era Deus dizendo: eu não tenho mais uma expressão do meu reino na terra. Mas olha o que ele fala em Jeremias 7. Versículo 5. Não, versículo 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Ou seja, vocês vão continuar na terra. A terra era essência para ter uma expressão do reino. Agora, não confiem, versículo 4, não confiem em palavras falsas, dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Por que seriam palavras falsas? A casa tinha sido consagrada a Deus. Deus falou, Deus respondeu à oração de Salomão e disse: eu respondi, eu vou colocar os meus olhos, eu vou colocar meu nome nessa casa. Agora, Deus está falando pelo profeta Jeremias: vocês estão confiando numa coisa falsa. Esse templo, essa casa que vocês falam que é templo de Deus, não é templo de Deus coisa nenhuma. A casa de Deus não tinha sido destruída ainda. Seria em poucos anos depois disso. Mas o ponto que eu quero mostrar é: quando o povo
estava seguindo, realmente, fazendo uma aliança com Deus de coração, amando a Deus, ouvindo a sua voz, eles tinham que ter esses elementos que eu falei para ser uma expressão do reino. Eles tinham que ter uma aliança coletiva, eles tinham que estar na terra, eles tinham que ter o governo de Deus, eles tinham que ter a casa de Deus. Só que, e ele vai continuar falando, eu não vou ter tempo para ler tudo, sim, mas versículo 8: eis que vocês confiam em palavras falsas. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso a Baal, seguem outros deuses que vocês não conhecem. Depois vêm e se põem diante de mim neste templo que se chama pelo meu nome e dizem: estamos salvos. Qualquer semelhança com os nossos dias, com a história da igreja? Versículo 11: será que esse templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Então, e depois, mais na frente, ele fala, versículo 22: no dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei, nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos. Você pode dizer, mas espera aí, está errado. Deus falou muito sobre holocaustos, muito sobre sacrifícios, mas não no dia que tirou do Egito. É isso que eu estou dizendo. A lei, os mandamentos, essas coisas vêm depois que tem o alicerce da conexão, do relacionamento com Deus, do amor por Deus. E o que ele fala? Eu não falei a respeito de holocausto dos sacrifícios. Versículo 23. Mas o que lhes ordenei foi isto: deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Então, esse é o fundamento mesmo naquele tempo em que ainda não tinha nova aliança, mas esse era o fundamento. Então, isso é para a gente entender que todas essas coisas, assim como nós encontramos paralelos na igreja, para ser reino de Deus, o povo de Deus no Antigo Testamento podia estar no Egito, podia estar na Babilônia, eles não eram reino de Deus, eles eram povo de Deus. Então, existe quando nós falamos sobre o reino, nós estamos dizendo, mesmo sem ter o reino consumado, perfeito, que Jesus vai trazer, existe algo que se chama reino, existe uma expressão do reino. Existiu naquele tempo, existe hoje. Mas existe muita coisa que não é a expressão do reino de Deus. E é isso que nós precisamos entender, essa diferença. Então, não dá para ter reino de Deus sem ter aliança coletiva, terra, uma terra para ser uma nação, um governo de Deus, de acordo com a vontade de Deus, e a casa de Deus. Não dá para ter uma expressão do reino de Deus sem essas coisas. Mas você pode, a igreja chega a esse ponto, como Israel chegou com Davi e Salomão, ao ponto de ter todos esses elementos. E depois podia ter esses elementos e não ter o reino mais. Então, isso é muito interessante para a gente conferir. E o último ponto, o ponto número 11 aqui, é que o reino de Deus não é conquistado, não é resultado de uma conquista, né? Como Alexandre o Grande, que foi conquistando, em poucos anos, conquistou um monte de países e fez um reino. O reino de Deus não é feito assim, não é conquistado em massa. Começa com um casal e vai se multiplicando e formando uma nação. Mas como mostrei já no começo, essa nação separada, ela existe como um reino de sacerdotes
para alcançar, para ser uma luz, um testemunho, uma expressão de Deus para todos os povos. Então, quando você lê nos profetas e nos salmos que Deus quer habitar em Sião, Deus quer habitar em Jerusalém. Ah, então Deus só quer Israel? Não. Deus quer uma base. Ele quer um lugar, mas é uma base para ele poder se expressar para todos os povos da terra. Então, Israel e a igreja, da mesma maneira, errou nos dois lados. Primeiro, para ser uma base para Deus reinar em Jerusalém, ou no meio do povo dele, para estender o seu amor, o seu conhecimento, o seu nome para toda a terra, para acontecer isso, Israel teria que ser um povo separado, diferente de todas as nações, em aliança com Deus, ouvindo a voz de Deus, sendo diferente de todas as nações, não tendo um rei como todas as nações têm, não seguindo como todas as nações seguem. Tinha que ser diferente. Muitas vezes Israel não era diferente. Muitas vezes a igreja não é diferente dos outros povos. Mas o outro extremo, o outro erro é Deus quer um povo diferente para, a partir desse povo diferente, trazer todos para si mesmo. E Israel e a igreja, muitas vezes, se tornam um povo diferente, separado, mas diferente do jeito errado, elitista, exclusivista, orgulhosa, não quer nem comer com os outros, diferente, como assim, só nós. Não tem para mais ninguém, é só para nós. Totalmente errado, né? Essa não é a visão do reino. Ok? Então, é uma síntese, tem muita coisa para ser explorada em todos esses aspectos, mas isso aqui é uma pequena síntese, o meu desejo em tudo isso como eu falei, mostrar o reino como tema central de Deus, na Bíblia toda, e mostrar como Deus vem caminhando para cumprir esse plano. E o que ele fez, tanto nos 1000 anos de Abraão a Davi, como nos outros 1000 anos de Salomão até Malaquias, até João Batista, as duas fases foram importantes, mesmo no fracasso, no declínio, no cativeiro, no afastamento do povo do reino verdadeiro, Deus gerou uma esperança profética. E nós vamos entrar mais nisso nas outras vezes, mas nós queremos mostrar, nós estamos tentando mostrar como tema central da Bíblia, isso abre, isso ajuda a gente a interpretar as Escrituras e o plano de Deus. Pelo menos esse é o desejo e é isso que nós estamos buscando junto com vocês. Eu queria aproveitar já o Christopher, quando você começou lá falando sobre a questão da luz, né? E aí eu fui ver o texto que Jesus mesmo, né, se declarou como eu sou a luz do mundo, né? É interessante dentro dessa visão do reino, né? E aí você pensar que Jesus depois ele reafirma que ele veio cumprir tudo aquilo que o Pai desejava, né? Então, ligando com essa ideia dele ser a luz do mundo e veio cumprir tudo o que o Pai queria, ou seja, estabelecer o reino entre judeus e gentios, vamos falar assim, né? Estabelecer esse reino para todas as nações, né? Para todo mundo. Então, eu sou a luz do mundo faz um sentido totalmente diferente, né? Quando a gente olha desta visão
do reino, Jesus cumprindo o que o Pai queria aqui na terra, para estabelecer essa luz, esse reino que Deus tanto esperava e desejava, né? Então, porque às vezes a gente lê isso, eu sou a luz do mundo, fica uma coisa meio parcial. Agora não, agora realmente ela tem uma dimensão, uma colocação assim, pelo menos olhando nesse sentido, né, de que ele é a luz e veio cumprir o que o Pai deseja e estabelecer o reino, né, é o que ele fala, né, que ele veio estabelecer o reino. Então, vai para uma dimensão muito maior dentro desse princípio. Eu não sei se eu pensei certo, mas eu acho que é isso. Sim, muito bem colocado. É isso mesmo. Quando a gente, essas chaves abrem, né, então a gente começa a enxergar algo muito mais completo e até mesmo, entender o que as pessoas que ouviam Jesus, um pouco, né, a gente não consegue entrar plenamente, né, na cultura daquela época, mas pelo menos a gente começa a entender um pouco mais o que eles entendiam quando Jesus falou: "Eu sou a luz do mundo", né, e muitos outros aspectos também. Amém. Então, queridos amados, uma boa noite. Deus abençoe a todos.